Então, gente, o objetivo dessa live de hoje é nós fazermos a correção da atividade 12, que foi esse trabalho que eu passei antes da gente sair desse período de férias. E essa atividade, além de contar frequências para o dia 7, 8 e 28, que foi ontem, né? Ou seja, a última semana antes de sair de férias, e até a aula de ontem foi contada a frequência sobre esse trabalho, porque foram 12 questões, então foi um trabalho bem grande. Vocês teriam que estudar o material do capítulo 6, que eu disponibilizei lá no disco virtual. Além disso, alguns vídeos, né, que vocês teriam que assistir e responder as perguntas. Então, por conta disso, né, eu registrei as frequências também, além de ser pontuada em 10 pontos. Então, eu dei o prazo para enviar até ontem, dia 28, porque o objetivo era hoje a gente fazer essa live e fazer a correção de pelo menos metade desse trabalho. Por quê? Como eu disse, né, ele tem, mostrando aí para vocês, 12 questões. Então, hoje, essa live, ela tem o objetivo de corrigir pelo menos 6 questões e a gente deixar as outras 6 para o dia 4 de agosto, conforme está agendado aí no material de vocês, tá? Então, para quem não viu ainda, né, esse material já disponibilizei, já tem 4 semanas para vocês, né? Mas no dia 4 agora de agosto a gente vai fazer 7 horas da noite a segunda live para corrigir o restante, né, das questões que a gente não conseguiu corrigir hoje. E aí, só para frisar, né, no dia, só um minutinho, Matheus. Professor, No dia 5 de agosto, e aí é no dia seguinte, a nossa segunda live, né? A gente vai fazer a nossa avaliação. No caso aqui, é a nossa última avaliação, no valor de 20 pontos, e vai cair os conteúdos do capítulo 5 e 6, né? O 6 é esse de hoje, e o 5 nós fizemos uma live, corrigimos também as atividades, né? E já fizemos aí alguns comentários e trabalhos a respeito dele também. Então, como que vai funcionar? Tudo que a gente, dentro do nosso horário de hoje, aonde a gente puder ir na correção dessas 12 questões, a gente vai. Porque aí na live do dia 4, né, a gente corrige o que não consegui corrigir hoje, né, e tirar dúvidas, porque aí no dia seguinte a gente já vai fazer a nossa prova, tá bom? Então, assim, eu gostaria de fazer com vocês, conforme eu fiz na nossa última live, pedindo que vocês fossem me respondendo as questões, para não ficar uma coisa assim, só eu falando, né? Não ficar aquela coisa cansativa também, tá? E a participação de vocês é importante, porque, por exemplo, né, como eu mostrei no início, essa live está registrando a frequência da aula de hoje, da aula do dia 29, tá bom? Matheus, você ia perguntar? sim, professor, e quem tem atrasado? Esqueci de ter enviado na terça. Não, Eu você enviei enviou quarta-feira. ontem, né? Até ontem, então você enviou dentro Não do é? prazo, pode ficar Ontem, tranquilo. depois da meia-noite. Não tem problema não, você enviou dentro do prazo, tá? Aí, Só não lancei as notas ainda, né? Porque eu estava esperando essa live de hoje, aí agora eu vou registrar as frequências, né? E as notas, e esses que é essa 10 pontos prova? aí. Oi? E que dia que é essa prova, José? Então, acabei de mostrar para vocês, vai ser no dia 5 de agosto, né? Aí eu mando o link para vocês via WhatsApp, como a gente fez nas anteriores, né? Vocês acessem lá o Google Forms, responde para mim, e aí assim que vocês responderem, né, eu já faço a correção e já lanço no sistema, tá bom? Bom, então, seguindo aí, né, senão a gente não vai conseguir corrigir muitas questões hoje, esse capítulo 6 fala sobre vitrines, né, as técnicas utilizadas para montagem e planejamento de vitrines. Então, é uma aula bastante interessante, porque retrata muito a questão do visual merchandising que a gente discutiu no semestre todo, né? E eu tentei, no material, colocar bastante imagens para vocês, para poder exemplificar aquilo que eu, né, fui tentando explicar aí a cada tópico. Então, por isso que eu fiz um trabalho mais extenso, porque o objetivo
é basicamente utilizar o trabalho para explicar o capítulo, né? E aí, lógico, vocês tendo esse contato antes de ler o material, responder as questões e agora eu corrigindo, eu acredito que fica mais eficaz, fica mais produtivo dessa forma, tá? Então, se vocês puderem, gostaria, né, de que vocês fossem respondendo as questões e a gente fosse fazendo alguns comentários. Bom, Eu vou começar. você quer responder então a primeira, Matheus? Quais as vantagens do uso de uma vitrine? O que você respondeu na primeira questão? Vou falar aqui, só um minutinho. Quais as vantagens do uso de uma vitrine? Uma das vantagens é que ela seja utilizada de forma digital para aumentar o varejo em relação ao fluxo de vendas realizadas naquele momento e capacitar mais os vendedores para atender o cliente de forma correta e agradável dentro da loja, e fazer seu ótimo esforço para aquilo que a gente precisa daquele produto, certo? No início da sua fala, começa a ler só o início da sua fala de novo para mim. Uma das vantagens é a utilização de uma vitrine digital. Pois é, você respondeu, Matheus, com base numa vitrine digital. No nosso caso aqui, é vitrine física, é vitrine de loja, tá? Ah, tá. Então, eu estou com o material aberto, eu mandei para você os slides, porque, né, além de eu ter colocado lá no disco virtual, eu também te envio por e-mail. Então, naquele e-mail que eu te enviei, está no slide 5 essa resposta. Então, Ah, tu me enviou, sim. eu vou copiar e colar aí no chat para vocês a Ah, tá. resposta, tá? E aí você corrige a sua questão. Não é que está É. errada, tá bom, Matheus? Mas é porque você respondeu sobre vitrine digital. O que é uma vitrine digital? Por exemplo, o seu Instagram é sua vitrine, pode ser um exemplo de uma vitrine digital, porque quando você entra ali no perfil de alguém, querendo ou não, todas aquelas postagens do feed da pessoa é uma vitrine, né? Porque tudo que está ali é o que está sendo de maneira convidativa a pessoa a seguir você, a deixar algum comentário em alguma postagem, enfim, é uma maneira atrativa e uma maneira de se comunicar com o seu cliente. Então, aquela mostragem ali de todo o seu perfil, de todas as suas publicações, é uma vitrine digital, né? É um exemplo, tá? Mas, assim, o nosso conteúdo, ele trata da nossa realidade de visual merchandising para varejo, né? Então, a gente está falando aqui de comércio, de loja física. Então, nesse caso aqui, eu quero saber as vantagens do uso de uma vitrine nesse local, tá bom? Que é essa vitrine tradicional, vitrine de loja que a gente tem aí nas ruas, ou em lojas de shopping, enfim, né? Ponto de venda de uma maneira geral. Então, eu coloquei a resposta para vocês, tá? Que é estimular a entrada do cliente que passa pela loja. Então, a função da vitrine, gente, é simplesmente assim, uma das principais funções, né? E no caso, vantagem, é estimular o cliente a entrar na loja, porque ao olhar, ao ver o que está sendo exposto ali na vitrine, ele vai se sentir interessado, motivado, encorajado a entrar na loja porque algo o atraiu, ele achou interessante, ele ficou curioso, ou ele quer saber a respeito de alguma coisa, né, de algum produto que está ali sendo mostrado. Então, a função da vitrine, gente, é basicamente fazer o cliente entrar na loja. Então, a grande vantagem de se trabalhar uma vitrine é estimular essa entrada, tá? Então, quanto mais atraente, mais
Gente, minha conexão caiu, mas eu consegui voltar aqui. Então, eu estava falando com vocês a respeito, então, das vantagens do vitrine, né? Então, eu vou novamente colocar aí o material, né, para vocês irem acompanhando. Então, a gente está corrigindo aí a primeira questão, tá bom? Então, olha só, a resposta da primeira questão tá aí, né, que eu coloquei para vocês. Lembrando, então, que eu estava comentando, né, de que a vitrine, ela é um investimento inicial, porque ela faz parte da estrutura da loja, então, tudo que você for gastar ali inicialmente para montar a sua vitrine, depois vai ficar, porque vai fazer parte da estrutura. Então, a gente nem fala em gasto, a gente nem fala em custo, a gente fala em investimento, tá? Além disso, ela reforça a imagem da marca da loja e dos seus produtos, da sua ideia, né, da cultura, dos seus valores, porque tudo que você expõe ali, você está se expondo, expondo a marca, expondo o produto, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, vitrines muito polêmicas que envolvem talvez opiniões pessoais a respeito de política, religião, sexualidade, tem que ter cuidado, porque acaba que é uma opinião sua que está sendo mostrada, mas que não é todo mundo que vai concordar. Então, a gente tem que evitar essas vitrines polêmicas, né? E atua como uma ferramenta publicitária de marketing. Por quê? A vitrine, gente, é o vendedor que não fala, né? Então, essa é uma frase muito conhecida para quem trabalha com visual merchandising, para quem trabalha com vitrine, porque ela é o cartão de visita, ela é o cartão de entrada. Então, quando você sabe trabalhar ela como uma ferramenta de marketing, você tem bons resultados, tá? Até aqui, vocês têm alguma dúvida nessa primeira questão? E aí, pessoal? Posso seguir? Ok? Tranquilo, então. Alguns colocaram aí, tá bom. Então, na segunda questão, a Joyce Oliveira, você pode responder para mim, por gentileza, Joyce? O que se deve levar em consideração antes de iniciar o projeto? A Joyce agora, que você já leu a primeira, tá, Matheus? Ó, o que se deve levar em consideração antes de iniciar o projeto e a montagem de uma vitrine? Joyce, o que você colocou? Peraí, professora, eu só tô abrindo atividade aqui, porque tava fora, achei ela aqui novamente. Certinho. Compreender o espaço, compreender a profundidade da vitrine, compreender suas características práticas que condicionaram a forma e o tipo do produto a ser exposto. Isso, eu até copiei e colei aí também no chat exatamente o que você leu, né? Que era o slide que eu coloquei para vocês lá no material, tinha exatamente essa pergunta, né? Então, antes da gente iniciar qualquer projeto, qualquer montagem de uma vitrine, a gente tem que entender sobre a dimensão, sobre a questão do espaço da vitrine, porque tem vitrine de todo tamanho, pequena, média, grande, comprida, fina, né, estreita, enfim, a gente tem que entender do espaço, porque entendendo o espaço, a gente sabe que tipo de adereços, de produtos, né, que a gente consegue colocar dentro desse espaço. Compreender a profundidade da vitrine, porque a profundidade ela é muito importante. Porque quando você sabe trabalhar a profundidade, você consegue dar amplitude na sua vitrine. Quanto mais, tem gente que acha que quanto mais melhor. Ah, eu vou encher minha vitrine, vou colocar tudo que couber, eu vou colocar. Vocês já ouviram aquela expressão assim que o menos é mais? Então, nesse caso, gente, não é legal você colocar tudo que couber. Não é assim que funciona. Nesse caso, a regra da vitrine é o menos é mais. É claro que você vai aproveitar todo o espaço, você vai aproveitar a profundidade da sua vitrine, né, dando amplitude, mas sem exagerar, porque nada exagerado presta, né? Então, se você coloca informação demais,
muitos produtos, muitos adereços, né, adornos, o que vai acontecer? Vai ficar muito poluído, né, e aquilo ali, ao olhar, não vai ficar legal, a gente vai estranhar, vai ser estranho aos olhos, então a gente tem que ter esse cuidado. E a letra C, né, compreender as características práticas que condicionarão a forma e o tipo do produto a ser exposto. Então, como eu vou mostrar para vocês, cada vitrine ela tem que ter um tema e um esquema. Porque se a vitrine não tiver um tema ou um esquema, gente, ela fica sem nexo, ela fica sem aquela interação com o consumidor, sem aquele chamariz, né? Aquela situação de você bater os olhos e se identificar, sabe? Então, a vitrine ela tem que se comunicar com o cliente. Então, não é simplesmente você utilizar o espaço, jogar um monte de coisa lá e beleza. Não é assim, né? Então, a gente tem que, assim como eu mostrei para vocês que é importante a gente organizar os produtos dentro da loja, a gente tem que também pensar na organização dos produtos e tudo que a gente vai colocar na vitrine. E a vitrine é muito mais estratégica, porque ela vai fazer o cliente entrar na loja, né? E aí é lógico, depois que ele entrar, aí entra as outras técnicas de visual merchandising. Então, ela é o primeiro gatilho, né, de fazer o cliente entrar. Depois que ele entra, a gente apresenta as outras técnicas com um layout bem interessante, de organização de produtos, de técnicas, para estimular a venda, e aí sim, uma coisa vai complementar com a outra, né? A vitrine vai se comunicar com o restante da loja. Tá travando, né, gente? Teve alguns alunos aí que tiveram dificuldade de entrar, né? A Johanne mesmo tá falando aí que o dela também travou. Vocês viram, a minha conexão caiu, mas vamos lá, vai dar certo, tá? Oi. José, você está respondendo a questão 4 ou é Não, é a a 2. 3? Agora a gente vai para a terceira, tá bom? Então Dois. vamos lá. Na terceira, eu gostaria que outra pessoa, né, respondesse, né, de maneira para a gente ir revezando aí. Pode ser você, Johanne? Se não estiver travando aí, né, se estiver tudo tranquilo. Pode sim, deixa eu só abrir ele aqui. Beleza. Então, enquanto você abre, eu vou ler a pergunta. Olha só, eu pedi para vocês lerem um texto, foi um texto complementar que eu coloquei lá para vocês. Dentro desse texto, na verdade, dentro desse material, tinha vários textos. Aí, o texto 7 dicas para criar uma vitrine fantástica está lá dentro daquele material complementar, né? Então, eu pedi que vocês lessem esse texto especificamente e me apresentasse essas 7 dicas, né? O que esse autor, o que essa pessoa disse que ele resumiu em 7 passos, 7 dicas para montar uma vitrine fantástica. Vânia, o que você respondeu? Eu coloquei as 7 dicas e expliquei cada uma delas. Então vamos lá, uma por uma. Aí você fala e a gente vai comentando, pode ser? Pode. Conte uma história. Isso. O que significa? É preciso começar a vitrine com um tema antes de escolher quais produtos expor. É preciso expor os itens da loja de acordo com cada época ou mês. Exemplo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. Expor os produtos que chamem a atenção e que possam ser vendidos com a ocasião. Então, é aquilo que eu falei. Toda vitrine, gente, ela tem que ter um tema, um esquema. Ou seja, ela tem que contar uma história. Primeira coisa que a gente tem que definir é o tema. É a história que você quer contar, é a informação que você quer passar com a montagem daquela vitrine para o seu cliente, para o seu consumidor, né? Então, por exemplo, aí a Johanne falou, Dia dos Namorados. O que eu posso colocar de produtos dentro desse tema, Dia dos Namorados? Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas e acessórios femininos. Se é Dia dos Namorados, além dos adornos de corações, flores, etc., o que eu posso colocar de produto que vai ter relação com o tema da vitrine, que é Dia dos Namorados? Aí eu posso colocar, por exemplo, todas as minhas roupas e acessórios na cor vermelha. Por quê? Porque vermelho é a cor do amor. Vermelho significa paixão, né? Significa sedução, envolvimento, é uma cor quente. Então, por esse motivo, todos os produtos que eu tenho, por exemplo, na cor vermelha, ou
composês, né, fazendo aí uma composição de cores relacionadas ao vermelho, eu consigo montar minha vitrine. Aí eu entro com os adornos, com os corações, com as flores, etc., para compor esse tema. Então, a ideia é essa, é ter primeiro a dica, um tema, um esquema, ou seja, contar uma história, ok? Segunda dica, Johanny. Pense em planos visuais. É importante manter alguns itens suspensos no teto e outros na base, próximos ao piso, mas o foco deve estar na altura média dos olhos dos consumidores, onde fica visível para quem estiver passando do lado de fora. Isso, ou seja, é aquele que eu disse ali, que a Joyce leu para a gente, da profundidade da vitrine. Você tem que aproveitar todos os espaços dentro da sua vitrine, aproveitando essa profundidade, sabe? Colocando itens mais na frente, mais atrás, em cima, embaixo, para aproveitar e dar uma amplitude, uma visibilidade boa da sua vitrine. De uma pessoa que está passando do outro lado da rua, conseguir ver e identificar a ideia da sua vitrine do outro lado, entendeu? Então, quando sugere aí colocar itens pendurados, etc., é isso, gente. É aproveitar o espaço, essa profundidade para poder dar amplitude para sua vitrine. Então, por exemplo, dessa questão pendurada, no Natal, a gente pendura lâmpadas, né? Pisca-pisca. No caso que a gente falou agora há pouco do Dia dos Namorados, você pode pendurar balões, né? Então, a ideia do mobile, que esses itens pendurados, ajuda muito nessa questão de visibilidade, de amplitude e profundidade da vitrine. Terceira dica, então, Johanny? Surpreenda seus consumidores. Se é para ser notado, ultrapasse a linha do previsível. Utilizar a imaginação e outros objetos decorativos para chamar bem a atenção. A gente tem que ser inovador, né? Aquilo que eu falei, tem que inovar, tem que ser criativo, tem que trazer algo novo. A mesmice não atrai, a mesmice não chama atenção. Você achar que simplesmente trocar a roupa do seu manequim tá bom, não é suficiente, porque é o mesmo manequim no mesmo lugar, na mesma posição. Aí você muda sua roupa. Você acha que o consumidor, o seu cliente que passa ali todo dia na porta da sua loja, vai perceber? Às vezes sim, às vezes não. Quase sempre não, porque nem o adereço você trocou. Eu não vou citar onde, nem em que lugar, mas tem uma loja aqui em Patrocínio, é incrível, gente, tem anos, que ela é uma vitrine fechada, então, ao fundo dela é um painel de madeira, né? E ela sempre coloca, ela vai revezando, ou ela põe um quadro, ou ela põe uma cadeira do lado do manequim. Então, aquilo ali, gente, é mesmice, sabe? Ou tá o quadro, ou tá a cadeira. Nunca troca, nunca reveza, nunca inova, nunca muda. Vai vitrine, vem data, vai data, tá lá o quadro e a cadeira. Então, assim, a gente tem que mudar, sabe? Tem muita empresa aqui em Patrocínio que a gente consegue ver que eles pensam, trabalham e usam a vitrine como uma ferramenta de marketing. Então, a gente pode citar aqui N exemplos. Eu gosto muito daquela vitrine ali, da floricultura, na Governador Valadares. Vocês já viram aquela loja ali de flores, de artigos, de presentes, etc., do lado ali do correio? Chama floricultura alguma coisa. Então, quando o exemplo é bom, né, eu sempre falo onde. Então, é lindo, ela utiliza o visual da loja, porque é uma vitrine aberta, né? Então a gente consegue ver a loja pela vitrine, mas é todo um ambiente harmônico, ela integra a vitrine dela, a vitrine de rua, né? A vitrine central, com a vitrine, fazendo toda a loja uma vitrine, né? Porque a vitrine é aberta. Então fica lindo, né? Ela consegue expor os produtos e mostrar automaticamente a organização, os produtos, a loja, a marca, a ideia. Então é muito legal. O que a gente tem que ter cuidado é com essa mesmice, né? A gente tem que estar sempre buscando inovar e ser criativo na hora de pensar na montagem das nossas vitrines, tá? Próxima dica, então, Johanny. Use cores fortes e formas. Pelo menos 20% das pessoas são atraídas por vitrines coloridas.
Vocês já ouviram aquela famosa frase que o contraste atrai? Vocês já ouviram algo do tipo? Por exemplo, preto e branco. São duas cores que se contrastam. Mas olha como combina, olha como que dá certo, olha como chama atenção o preto e o branco. O vermelho e o preto, o amarelo com vermelho, cores vibrantes, por exemplo, cores neon, sabe? Então, assim, a gente tem que explorar não só cores, mas também formas. Porque às vezes não tem um tema ali específico. Pode ser, por exemplo, primavera-verão. Você vai montar uma vitrine primavera-verão. Não tem uma história, mas tem um tema, né? Primavera-verão. Então, como que você vai fazer cores fortes e vibrantes da moda da coleção primavera-verão? Fazendo toda uma composição de cores de uma maneira harmônica ou que se contrastam entre si para chamar a atenção do seu consumidor. Aí você explora em formas e etc. Por exemplo, eu vi uma vitrine uma vez que a moça organizou a vitrine porque estava tendo na cidade uma festa lá, tipo anos 80, sabe? E tava na moda bola, né? Usar roupa de bolinha, calça, blusa, etc. E aí, né, como já estava na moda e ia ter a festa, ela montou uma vitrine relacionada à ocasião de que estava acontecendo ali aquele momento. E ficou super legal, porque ela soube montar a vitrine aproveitando os artigos da moda que ela tinha para vender, e automaticamente ela estava ali se comunicando com o seu cliente, com o seu consumidor, que iria não só, né, usar o produto porque está na moda, mas também pode comprar para poder aproveitar aí na festa, porque querendo ou não, moda é assim, né, gente? Vai e vem. Então a gente tem que aproveitar essas ocasiões, ok? Próxima dica, Johanne. Mantenha um visual limpo. Não adianta encher sua vitrine com todos os produtos da loja, nesse caso, menos é mais. Tente utilizar a mesma cor para bolinhas, além de dar um ar mais limpo, ficará mais elegante. Esse exemplo que eu dei de bolinhas é exemplo no Natal. Deixa eu colocar aquelas monte de bolinhas na arvinha lá diferente, arruma só uma cor, que vai ficar mais elegante. E você também explicou agora há pouco que menos é mais. Olha para você ver, eu acabei de falar isso, né, no início da nossa aula. É justamente isso, sabe? Porque assim, tem gente que. Isso é fato, né? Quanto mais artigos, mais objetos, produtos você conseguir colocar na sua vitrine, o que é visto pode ser comprado. A gente fala isso quase em toda a aula minha, né? Mas a ideia não é por demais, não é exceder, né? A gente tem que ter o cuidado que tudo tem uma medida. E vitrine é um cuidado ainda maior, porque é o seu cartão de visita, é o vendedor que não fala, é ela que vai fazer o cliente entrar ou não para comprar alguma coisa. Então a gente tem que ser bem criterioso. E nesse caso, sempre a regra do menos é mais tem que ser adotada na vitrine. Tem uma loja também aqui em Patrocínio que ela, assim, a vitrine, a loja é muito, muito grande, vende artigos, assim, diversos, né, família, artigos e acessórios e roupas feminino, masculino, infantil, enfim, é uma loja bem completa, a loja é excelente, mas ela peca um pouco na vitrine dela. Por quê? Pelo excesso, sabe? Então, aquelas vitrines carregadas, que ela coloca aquele tanto de coisa no chão da vitrine, não tem nenhum tablado, não tem nenhum suporte, não tem nenhum objeto para poder fazer uma elevação e aproveitar essa profundidade, mas aí coloca aquele tanto de coisa no chão, coloca um tanto de coisa atrás no painel da vitrine, né, uma vitrine fechada, pendura coisa, enfim, e aí coloca manequim, e sabe, fica aquele tanto de coisa, aquele tanto de informação, não funciona, não fica aquela coisa carregada, pesada, e a gente não vê tudo, gente, não adianta. Você acha que colocando demais vai ver? É o contrário, vai dar menos visibilidade. Então, você tem que focar nos seus artigos estratégicos. Não é colocar na vitrine tudo que você tem, mas é uma amostra dos principais produtos que você trabalha, ou das principais categorias. Porque também pode acontecer o seguinte: você trabalha com, por exemplo, moda infanto-juvenil e alguma coisinha de ali bebês. O seu foco é infanto-juvenil. Infanto-juvenil que eu falo é crianças, né?
Bebê, então, até 2 anos, por exemplo, você tem alguma coisinha ali, mas não muito. Aí você vai e monta uma vitrine com um monte de tudo que você tem praticamente de bebê, você vai e monta a sua vitrine. Tá errado. Por quê? Porque seu foco é infanto-juvenil. O seu foco não é bebê. Aí você monta uma vitrine todinha direcionada para o público que vai comprar artigos, acessórios e roupas para bebê. Eles vão entrar, não vão encontrar aquilo que está sendo mostrado ali na vitrine, não tem opções, você não tem mix, você não tem variedade, e aí a pessoa vai sair frustrada. Então, a vitrine, ela tem que estar relacionada com o que você vende, né? Por exemplo, se você tem uma única peça daquela roupa, aí você tem 10 peças de uma outra. Você vai colocar aquela que você tem só uma peça na vitrine? Pensa, o que é mais estratégico para você? Colocar a peça que tem 10 e aí você consegue quantas pessoas verem e entrar na sua loja atraídas pelaquela roupa, você vai conseguir vender porque você tem 10 peças, ou você vai colocar uma peça única que a primeira pessoa que entrar vai comprar e aí você vai ter que montar uma segunda vitrine. Então, gente, é questão de estratégia. A vitrine ela tem que estar também relacionada com o seu público, com o mix, a variedade dos itens que você trabalha, né, e com o seu foco. Então, isso tudo tem a ver com o que a Johanne acabou de falar para a gente, né? Tem mais, Johanne? Tem mais 2. Certo. Próximo, Atualize sua vitrine. O ideal é não passar de 1 a 2 meses com a mesma vitrine. Quanto mais você mudar, mais os consumidores verão seus produtos. Isso aí, gente, é muito relativo. Essa questão de rotatividade da vitrine, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem uma realidade aqui de patrocínio que a gente não tem shopping. E vitrine de shopping e vitrine de rua, né, de loja de rua, são totalmente diferentes, né? Cidade grande, as pessoas vão muito, frequentam muito shoppings, e isso quase que diariamente, porque elas comem, né? É o local onde elas fazem quase tudo, né? Comer, distrair, lazer e etc, né? Então, é diferente. Uma loja de rua, talvez a rotatividade, a troca, a mudança da vitrine, a atualização dela, talvez seja mais demorada do que uma vitrine de shopping. A vitrine de shopping, ela tem que girar mais rápido, porque a rotatividade das pessoas, o giro das pessoas dentro de um shopping é mais constante do que uma loja de rua, né? A cidade é grande, tem loja para todo lado, então o espaço é muito amplo. Você pode deixar ali a sua vitrine 1 semana, até 15 dias, tá? Mas, dependendo da situação, o indicado para se atualizar uma vitrine, em média, pelo que eu acompanho com todos os especialistas, é de 1 semana. Pelo menos uma vez por semana você atualiza a sua vitrine, você muda a sua vitrine. Ai, professor, 1 semana é muito difícil, é muito corrido, não dá. Eu percebo que o meu público, ele não passa com frequência na minha loja, então 15 dias para mim é tranquilo. Isso quem vai sentir é você, gestor. Se 15 dias, se 1 semana você muda ali, teve pouca saída os itens daquela vitrine, então você deixa mais. Então você vai sentindo isso na prática, tá? Tem lojas que deixam menos de 1 semana, em 1 semana muda 2 vezes. Então, isso é muito relativo, a gente tem que sentir na prática a necessidade dessa atualização. Mas o mais comum é de 1 semana, tá bom? Como eu disse, shopping, essa rotatividade é maior, às vezes 2, 3 vezes por semana. Uma dica que eu vou também apresentar para vocês dentro dessa dica é que trocar demais também não é legal, tá? Aí, porque você pode pensar assim, então eu vou trocar sempre. Não, isso não é legal. O que você tem que fazer é encontrar o equilíbrio. Porque se você ficar também trocando demais, vai passar uma sensação de desespero, né? Nossa, tá louca para vender, não tá vendendo nada, tá trocando todo dia para ver se vende. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Tem que encontrar o equilíbrio. Agora, eu não sei se a Johanne tá aí ainda, tá?
Voltei, Ah, eu apertei aqui e saiu. eu fiquei enrolando aqui para ver se você voltava para ler a última. Então vai lá. Use a iluminação. Pense no conceito da vitrine associado a algumas luzes, que devem ser direcionadas aos pontos de atenção, mas com o cuidado de não formar sombras. À noite, deixe as luzes da vitrine ligadas. Se sua loja for a única com iluminação, receberá atenção extra de quem passar pela rua. Gente, eu sou muito crítica, sabe? Eu tenho um olhar muito crítico com essas coisas, porque, querendo ou não, né, eu trabalho com isso. Então, eu gosto muito, fim de semana, sai eu, meu marido e minhas filhas, a gente fica dando voltinha de carro, né? Às vezes ali, no fim de um domingo, eu acho que muita gente tem essa prática, né? Não só eu. Meu pai fazia isso comigo, então, assim, eu gosto de fazer. Do fim de semana, né? Ah, vamos dar uma voltinha de carro? Vamos. E eu gosto sempre de passar no centro da cidade. E aí você pensa assim, domingo à noite, né? Tudo fechado. E aí as lojas, gente, um monte, tudo apagada, tudo escura, né? E assim de gente na rua, as famílias andando, passando nas portas das lojas e as lojas com as vitrines fechadas, tudo apagado, tudo escuro. Assim, você tem que pôr na balança, né? O que que é interessante e o que que não é. Tem a questão ali da energia, né? De que vai ficar ligado, enfim, vai ficar consumindo, né? Tem a questão também ambiental, sustentável, mas por outro lado, é um momento, talvez, de você atiçar a curiosidade, de plantar uma sementinha ali, para aquele consumidor que está passando ali e vendo algo na sua vitrine e durante a semana te procurar porque viu algo no fim de semana na sua vitrine que gostou. Então, você não precisa ser todo fim de semana, mas de vez em quando, né? Costumar, de vez em quando, pelo menos, deixar a sua vitrine exposta no fim de semana. À noite, não só fim de semana, mas à noite também. Então, dependendo do local de onde é sua loja, se é um local, por exemplo, o centro da cidade, é bacana. Agora, uma loja de bairro, para que você vai deixar, né? De vez em quando, não precisa ser sempre. Agora, uma loja de centro da cidade, eu acredito que é importante uma frequência maior, porque você vende, a vitrine, ela vende, é uma pré-venda. Então, se você deixa ela ali exposta, querendo ou não, é um meio de campo que você já está fazendo ali para uma venda futura, né? Então, é interessante você deixar ela sempre exposta. E quando você estiver montando a sua vitrine, você está ali desmanchando o manequim, vestindo roupa, pensando, né, em todo, fazendo o planejamento e montagem da sua vitrine, é interessante você utilizar persianas, né, que é essas cortinas, para poder tampar, você fecha aquele espaço, organiza, monta a sua vitrine, depois você abre a persiana e aí a sua vitrine está exposta. Se caso você também, por exemplo, no fim de semana não quer deixar a sua vitrine iluminada, exposta, fecha as persianas, desliga as luzes, porque você não vai fazer o cliente ficar procurando algo também que não está sendo exposto, tá? Então é legal uma vitrine bem iluminada, né? Pensada de maneira estratégica nessa iluminação. Existem lâmpadas muito boas, né, direcionadas para esses tipos de vitrine. Quase sempre a gente utiliza muito aquelas lâmpadas de croica. Eu coloquei desenhos, imagens para vocês no material, que são aquelas lâmpadas com uma direção de luz, né? Você consegue colocar o foco da luz no produto. Ou, né, em alguns locais estratégicos para dar mais visibilidade. A gente também vai falar dentro ainda desse conteúdo, de utilização de iluminação quente e iluminação fria. A gente já falou alguma coisa em aulas anteriores, mas só para relembrar, né? Mas depois a gente fala novamente. Quente é aquela amarelada e fria é aquela mais branca. Então, dependendo do tipo de loja, é indicado quente ou fria, tá? Então, a gente vai ver essas diferenças, né? O qual mais é utilizada, qual é mais indicada, dependendo de qual situação e etc. Tá bom? Aí agora acabou, né, Giovanni? Acabou, Joseli. Eu trabalhei em loja, acho que durante 5 anos. Aí eu trocava vitrine toda semana. Todo sábado de manhã eu fazia a troca. E Certo. assim, eu acredito que para a pessoa para fazer essa troca, ela tem que ser muito
Decidida, porque eu era muito indecisa, eu passava muito raiva. Você ficava muito na dúvida o que você queria Fi- colocar, mas você fez algum Ficava. treinamento, alguma Não, capacitação? Não? não. Eu ia pela, sim, ficava na dúvida, eu conseguia arrumar uma roupa legal, passava alguém na rua, via a roupa e comprava ela, Gostava. aí eu de novo. Aí você tinha que montar tudo de novo. Tinha, mas era bom. Ah, aqui em Patrocínio, Rani, que você trabalhou? Não, aqui em Serra mesmo. Ah, tá. Uhum. Mas é legal, aí tava vendendo, né? Significa então que tava tendo saída. Bom, a questão 4, gente, eu não vou pedir para ninguém ler, não, porque eu vou explicando, tá? Aí eu tô até tentando projetar aí para vocês, deixa eu ver. Aí, ó, já tá aparecendo, né? Porque eu pedi para vocês explicarem os tipos de vitrine, né? Então, eu falo assim, eu acho melhor eu ir explicando e já mostrando os desenhos, aproveitando o material, né, que eu coloquei lá para vocês no nosso disco virtual. Então, é bem interessante, porque a gente acha que vitrine é tudo igual, existe só um tipo e não é. Então, assim, a gente tem que ser mais técnicos para entender que, dependendo do tipo de vitrine que você tem, vai te ajudar ou vai dificultar você trabalhar com ela, tá? Então, dependendo do tipo de loja, do tipo de produto que você tem, talvez seja interessante, quando você vai definir o local onde você vai montar a sua loja, você analisar o espaço da vitrine, para você ter essa percepção se vai te ajudar ou não a expor o produto que você trabalha. Vou dar um exemplo. Daqui de Patrocínio também. Há uns anos atrás, quando eu ainda trabalhava no cartório, e o cartório era bem, não é onde é hoje, né? Que é ali dentro daquele prédio grandão ali no centro da cidade, mas era ali mais perto da Praça Honorato Borges. E na época, nem tem mais essa loja lá. Na esquina de onde eu trabalhava, era um cômodo bem pequeno, não era grande. E tinha uma vitrine minúscula. E o cara montou nesse espaço uma revenda de moto. Gente, custou. Eu estava no dia, ele tentou colocar uma moto dentro da vitrine, mas custou. Ele ficou um tempão montando para tentar colocar essa moto nesse espaço lá que era a vitrine dele. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque na hora, depois que você está lá dentro, contrato assinado, enfim, o seu ponto de venda é ali, todo mundo já sabe que você está fixado naquele lugar, é difícil, você tem que, antes de definir isso, olhar tudo, inclusive o espaço da loja e da vitrine, se vai ser compatível ou não com o produto que você trabalha, né? Se vai ajudar na identidade da sua marca ou se vai dificultar, né? Então, por exemplo, a gente tem aí vários tipos de vitrine. Nós temos as vitrines fechadas, elas também são chamadas de vitrines tipo cômodo, porque querendo ou não é como se fosse um cômodo mesmo, é como se fosse um guarda-roupa, sabe? Ela é fechada por todos os lados, então ela tem a visibilidade para quem está na rua, seja uma rua de shopping ou uma rua, né? Para quem está passando do lado de fora da sua loja. E dentro da loja, você não, se você está dentro da loja, você não tem acesso à vitrine, porque ela é toda fechada, inclusive nas laterais. A única forma de acesso é por uma porta, que quase sempre é nessa lateral. Essa porta, dependendo do tipo de loja que você trabalha e do produto, essa porta tem até cadeado. Por exemplo, joalherias, lojas de eletrônicos, perfumaria, são lojas que trabalham com vitrines fechadas. E nessas portas elas colocam cadeado porque o produto é de alto valor, né? Então, por esse motivo é indicado. E aí, então, quando a gente está na rua e olha essa vitrine fechada, atrás dos seus manequins, dos seus acessórios e adornos, você tem um painel, seja de concreto, seja de madeira, ou até mesmo de vidro, dependendo da situação, ou uma cortina, mas é fechada, tá? Agora, essa estrutura, então, se assemelha a um cômodo.
tá bom? Agora, o outro tipo de vitrine é... Aqui, ó. Ah, tá. Antes de eu passar para a próxima, exemplos de vitrines fechadas, né, do material que eu coloquei para vocês. Olha só, na primeira a gente vê vários painéis e nichos e blocos sendo utilizados na estrutura dessa vitrine. A gente nitidamente vê que é uma vitrine, possivelmente, de uma loja de shopping, né, que é bem o estilo de loja de shopping. E nessa segunda também, né, a gente vê ali uma estrutura azul fazendo o pano de fundo ali da vitrine, né, também fechado. Essa outra aqui também, ó, a gente consegue ver uma vitrine mais ampla, né, possivelmente uma loja bem grande. A gente vê por adesivos sendo colocados, flores ao fundo e o painel amarelo atrás, toda fechada, tá vendo? Tanto nas laterais quanto no fundo. Ah, detalhe. Professor, e quanto a essa porta? Essa porta, gente, ela tem que ser imperceptível, tá? Ela tem que estar ali camuflada. Então, toda a estrutura não pode, essa porta não pode prejudicar a decoração, a visibilidade dessa vitrine, tá bom? Um outro exemplo, ó, tá vendo? Tem um robozinho ali, é uma vitrine mais de contar história, mais conceitual ali, querendo passar um recado, uma ideia, né? E aqui já é uma loja de rua, é de uma loja muito famosa de Londres, chamada Selfridges, que é uma loja de departamentos de Londres, né? É uma loja de departamentos muito famosa, conhecida mundialmente. Para quem tiver curiosidade, gente, tem um documentário na Netflix sobre a história do fundador dessa loja, e também tem dois tipos de documentário, um mais extenso e um mais curto. Qualquer um dos dois eu recomendo que vocês assistam. É muito bom, tá? O segundo tipo é a vitrine aberta ao fundo. Então, quando a gente tem... Lembra que eu falei agora há pouco da floricultura? É um exemplo de vitrine aberta. Você aproveita a estrutura da loja, a decoração da sua loja, o espaço total, como um pano de fundo da sua vitrine. Então, quando você está na rua e olha para a vitrine, você vai ver não só a vitrine, mas também tudo que está lá dentro da sua loja como um todo. Ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Se a sua loja não é bem decorada internamente, não é legal. Então, é melhor você ter uma vitrine fechada. Mas se a sua loja ela é bem trabalhada, um visual merchandising, assim, top, então uma vitrine aberta é interessante. O que a gente tem que ter cuidado é para não carregar, porque essa vitrine aberta, ela já é meio que poluída, porque o pano de fundo já é a sua loja inteira. Então, você tem que ser sempre vitrines mais criteriosas para não ficar muito carregado, que é aquilo que a gente falou do menos ser mais, né? Exemplos de vitrines abertas ao fundo, ó. Essa primeira aí, tá vendo? A gente consegue ver o fundo da loja. Aí é muito interessante. Quase toda loja que tem vitrine aberta tem um lustre muito bonito, tem estatuetas dentro da loja para chamar atenção. A iluminação quente aí, ó, nessa primeira imagem. Nessa segunda, foi feita ali alguns adesivos, dando profundidade na vitrine, tá vendo? Coloca adesivos no vidro e decoração interna na vitrine. Aí dá essa profundidade, né? Que fica bem dinâmico, né? Bem interessante na vitrine. Ó, aqui é da loja daquela Stella McCartney, né? É uma loja de Nova York. Então, aqui, ó, foram enfileirados os manequins, tá vendo? Nada muito carregado, por quê? Porque a loja é bem grande, bem ampla. Quando a loja é bem grande assim, a gente tem que aproveitar bastante a iluminação natural, né? A iluminação natural e aproveitar muito de cores mais neutras, mais cleans, como branco, bege, para dar essa amplitude ao ambiente, né? Olha aí que legal, a gente consegue ver bem essas ideias que eu acabei de falar. Além disso, gente, tem certos pontos de venda que não trabalham com vitrines, tá? É por opção, pelo estilo do produto, pela marca, eles não têm vitrine. Ó, quais são as vantagens e as desvantagens? Eu falei para vocês que a vitrine é o vendedor que não fala, que o cliente se sente atraído e motivado para entrar, enfim. E se você não tem? Então, você tem que buscar outras formas.
Mas se você trabalha com um tipo de produto que não necessariamente, como esses outros exemplos que eu estou colocando aí, não necessariamente precisa de motivação para o cliente entrar, como, por exemplo, medicamento. Então, não tem necessidade de uma vitrine. Então, quase sempre, farmácia não tem, né? Supermercado também não tem. Por quê? Porque não tem essa necessidade de motivar o cliente para entrar para comprar. Agora, além disso, você pode ter, por exemplo, aqui, no caso aqui da representação das Havaianas, é uma loja sem vitrine, mas pelo tipo de loja, a loja inteira é como se fosse a vitrine, tá vendo? Ela não tem a vitrine frontal, que é aquela vitrine virada para quem está passando de frente à loja, né? Aquela vitrine de frente, frontal. Mas a loja inteira ela é aberta, né? Ela é bem solícita, né? Bem convidativa, fazendo a loja inteira uma vitrine, né? Como a floricultura até que eu comentei com vocês. Mas na floricultura ela tem a vitrine aberta, né? Porque aí ela tem a vitrine e tem a exposição da loja ao fundo. Nessa segunda imagem dessa loja infantil, a gente também vê que não tem um espaço definido para vitrine, mas ela aproveitou um espaço no centro da loja, colocando manequins para atrair o cliente, né, como se fosse ali uma espécie de vitrine. Aqui nesse caso aqui não é uma vitrine, é quase que como se fosse uma vitrine de trânsito, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é uma vitrine já dentro da loja, onde o cliente consegue transitar dentro, né, por entre essas vitrines e etc, tá? Ó, essa primeira imagem aí, né, essa fachada bem chiquetosa aí, olha aí que legal. Também tem uma vitrine. Então ela colocou ali também manequins estratégicos, né, para dar uma amplitude e utiliza o próprio ambiente de loja como vitrine, assim como nessa segunda imagem também, tá? A vitrine inclinada, gente, olha só, com essa imagem, vocês vão conseguir entender o que eu vou explicar. Vocês estão vendo a entrada da loja? A entrada da loja é bem no meio desses dois caixotes de vidro que vocês estão vendo aí, tá vendo? É bem no meio. A vitrine inclinada é esse primeiro caixote que está do lado esquerdo de vocês. Vocês reparam que o manequim, ele está inclinado. Ele está virado para a entrada da loja e, ao mesmo tempo, para quem está passando na rua. Por isso que essa vitrine é chamada de vitrine inclinada. Ela tenta abranger dois ângulos. O ângulo de entrada da loja e o ângulo da vitrine frontal, de quem está passando de frente à loja, entenderam? Aqui em Patrocínio, a gente tem algumas vitrines inclinadas ali do lado da Caixa Econômica Federal, naquelas lojinhas que tem ali da Radical, aquela lá que é baratinha, que é R$ 20, 25, não sei. Sabe, vocês sabem onde que eu tô falando, né? Aquelas lojinhas ali, tem uma que é pijama, essas coisas, não sei se é algo mais, alguma coisa assim. Então, a gente consegue ver, ela tenta trabalhar, então, esses dois ângulos de visão. Ela fica inclinada entre a entrada da loja e de quem está passando na rua, né? Então, ela tem essa dupla função. Aí, vocês podem pensar assim, então, professora, essa vitrine, ela é a melhor. Não, não necessariamente. A melhor é a frontal. Porque essa aqui, ela pode causar alguma confusão visual. Por ela não ter direcionado um ângulo reto, um ângulo fixo, na hora que você for expor o seu produto, pode prejudicar a visibilidade dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa vitrine, porque de todas, ela não é a mais indicada, tá bom? A mais indicada é a frontal e não a inclinada. Além disso, nós temos também, aqui, ó, outro exemplo de vitrine inclinada, né? Tá vendo? Ela tá, esse manequim aí de roupa amarela, vestido amarelo, do lado direito aí. Tá vendo que tá virado e inclinado para a entrada da loja e, ao mesmo tempo, tentando mostrar para quem tá passando de frente para a loja, né? Então, a gente consegue ver aí também um outro exemplo. A quinta vitrine é a vitrine de esquina, tá?
O nome já diz, então você pode ter uma única vitrine pegando a esquina, então você vai ter 2 ângulos de visão bem definidos. Não é como a inclinada que está na quina, né? A esquina não, você tem o ângulo A e o ângulo B, forma ali um ângulo reto, né? Você tem 2 ângulos de visão. A inclinada não, você só tem um ângulo de visão que tenta pegar 2 lados, é diferente, tá bom? Então, exemplos de vitrine de esquina, não. Então, você tem rua A, rua B. Então, né, você tem 2, aí sim, diferente da inclinada que não é indicada, muito indicada, a de esquina é a melhor, né, gente? Porque você vai pegar ali 2 públicos, 2 ruas, né, por quem tá passando ali. Quem não passar numa rua vai passar na outra, né? Olha aí, mais exemplos de vitrines de esquina. Você pode ter não só de um lado, como também do outro, ou em qualquer um dos 2 ângulos, né? Além disso, a gente tem a vitrine em projeção. Então, o nome já fala, em projeção. A vitrine, ela se projeta para fora da loja, sabe? Então, a loja está aqui, a vitrine está para fora, ela está projetada para a rua. Exemplos aqui, ó. Olha onde que está a entrada da loja. A porta está nitidamente perceptível aí mais à esquerda. Então, a vitrine, ela está na frente da entrada da loja, ela está em projeção, ela está projetada para quem está passando ali na rua. Tá vendo? Então, foi feito um espaço mais avançado. Ó, outro exemplo, dessa primeira imagem aí do lado esquerdo, a gente consegue ver que foi projetada mais para fora, né? A vitrine do lado desse banquinho aí que vocês estão vendo, né? E nessa segunda imagem, olha que interessante, essa segunda imagem, além dela ser em projeção, porque ela está projetada para frente da entrada da loja, mas ela também é inclinada. Ela não é de esquina, ela é inclinada, ela tá ali, eu costumo brincar, falar que ela tá de esguei, tá vendo? Ó, ela tá bem na quina, ela tá tentando abarcar o ângulo de visão para quem está entrando na loja e para quem está passando de frente à loja. Ela é inclinada e em projeção, essa segunda imagem. E aí a gente tem a vitrine, ou mini vitrine, ou vitrine tipo mostrador. O que isso significa? São vitrines menores, são vitrines em miniatura, que aí são utilizados muito por lojas que têm produtos pequenos, né? Então, você não precisa de uma vitrine gigante. Se você está vendendo ali um relógio, um perfume, um celular, né? Não tem necessidade de você fazer uma vitrine gigante. Por quê? Porque seu produto não vai demandar tanto espaço assim, né? Então, a vitrine tipo mostrador, ou mini vitrine, ou vitrine em miniatura, é indicado nesses casos. Lojas que utilizam, olha só, né? Aqui nesse caso, mini vitrines, vários mostradores ali, compondo até nichos, né? Na primeira imagem, e nessa segunda, de uma maneira mais retangular. Aí, eu falei, o tempo todo vocês perceberam que eu falei de vitrine frontal, né, gente? Praticamente quase toda vitrine, ela é frontal. Ela pode ser frontal fechada, ela pode ser frontal aberta, pode ser frontal tipo mostrador, né? Então, a gente tem aí, a vitrine frontal é aquela que é virada para frente, para quem está passando na frente da sua loja, tá? Então, é o mais comum. Ela tem só esse ângulo de visão que é esse ângulo, não vou falar projetada, porque eu acabei de falar de vitrine em projeção para não dar confusão, né? Essa vitrine frontal é aquela, então, que é virada, a direção dela é para quem está passando de frente o seu ponto de venda. Então, esse exemplo aqui, ó, foi utilizado 3 manequins da Nike, olha que legal. O símbolo vermelho, um manequim vestido de vermelho para remeter à marca. Por quê? Porque o produto é um tênis. E aí, para simular e contar a história, a questão do tema da marca, fez o manequim como se estivesse praticando um esporte ali, fazendo, olha só, né, se preparando para correr, correndo e pulando. Olha que legal. Então, vitrine de movimento, né? Vitrine de movimento é bem interessante. Vitrine de trânsito, então, como eu falei para vocês, se ela não tem a vitrine frontal,
ela pode trabalhar com a vitrine de trânsito, que é aquela vitrine dentro da loja. Então, o cliente está transitando ali no meio da vitrine. A loja tem vitrine. Oi. Pode falar. Aninha, Não, mas eu não tô corrigindo, Matheus. Porque eu tô lendo, é porque eu coloquei várias nessa questão. 4 são as letras, né? Então, eu achei melhor já ir explicando, tá? tá Na bom. próxima Certo. live, aí você lê a próxima pergunta, pode ser? Já fica combinado. Você, fechou. Que eu vou parar nessa, né? Porque a gente já está dando o nosso horário. Vou só encerrar os tipos de vitrine e a gente encerra essa aula de hoje, tá? Então, essa vitrine de trânsito, como eu falei para vocês, é a vitrine dentro da loja. A vitrine central é aquela vitrine no centro da loja. Como eu mostrei lá daquela hora para vocês que não tinha vitrine, né? E eles colocaram os manequins lá no centro da loja, né? Aquela loja lá infantil, que eu até mostrei para vocês. É um tipo de uma vitrine central, né? Porque no centro da loja você pode colocar, por exemplo, um mostrador, como é nessa primeira imagem aí. Ou nessa segunda imagem você faz um balcão de 360 graus aí e você faz a vitrine através desse balcão. Então, é bem interessante quando você, por exemplo, em shopping, você está andando no shopping, aí tem essas vitrines mostrador, tipo um mostrador, que é como essa primeira imagem aí, espalhados pelo shopping. É muito comum lá em Uberlândia, não sei se vocês já viram lá no Uberlândia Shopping, tem da Carmen Steffens, aí tem bolsa, tem sapato, né? Que são esses mostradores aí, que são vitrines espalhadas de maneira central e estratégico dentro do shopping, né? E aí a gente encerra os tipos de vitrine, né? Então são 10 tipos que eu coloquei para vocês, né? Colocando nessa questão número 4, e aí eu falei assim, não, eu acho melhor eu ir explicando, porque já vai, né, vocês já vão tendo conhecimento de como que é, né, o tipo aí e como que funciona cada vitrine, ok? Então, ó, falei de todas elas, né, então, a fechada, aberta ao fundo, inclinada, esquina, em projeção, tipo mostrador, frontal, trânsito e central. Não necessariamente, gente, a vitrine vai ser só um tipo. Não existe isso. Como eu falei para vocês, ela pode ser aberta e, ao mesmo tempo, frontal. Ela pode ser aberta de trânsito, aberta central, tipo mostrador. Ela pode ser inclinada e em projeção, como até mostrei um exemplo ali de uma vitrine para vocês. Então, assim, a ideia é entender o conceito, a técnica, para agora, na próxima pergunta, né, a gente saber, dentro do espaço que a gente tem, como que a gente monta uma vitrine, começando pelo planejamento até a execução da montagem dessa vitrine. Porque a gente não, o ideal não é você já pegando ali e partindo para a prática, não. A ideia é você primeiro pensar num tema, né, desenvolver a ideia, ver que tipo de produto que dá certo, que tipo de adereço, montar um croquis, fazer o planejamento, e aí depois de tudo testado, validado ali de como que você vai organizar, aí você parte para a parte prática, que é pôr a mão na massa e montar a vitrine de fato. Por isso, Johanne, que você disse que tinha dificuldade, né? Às vezes o que faltava era uma pessoa para estar ali junto com você no planejamento. Porque a parte de execução é fácil, você pega ali, é para pôr isso, beleza, 5 minutos você vai e monta. Mas isso é muito comum do brasileiro de maneira geral. A gente quer muito rápido fazer e não planeja antes, né? Então, a ideia é planejar primeiro para depois executar, né? Porque durante o planejamento a gente vai perceber várias situações, vários momentos que a gente pode até evitar, né, que de desgaste, de retrabalho que você poderia ter e não tem porque você viu isso antes. Então é legal você pensar dessa forma, né?
Gente, então, ó, a gente conseguiu corrigir até a 4, porque, né, a gente teve a terceira e a quarta um pouco gigante ali nas respostas, mas a partir, então, das 5, das 6 em diante, possivelmente a gente vai corrigir até a 9. Por quê? A 10, a 11 e a 12 era para assistir o vídeo e comentar, então não tem muito o que discutir, né? É o que foi mostrado no vídeo para vocês responderem. A ideia da questão 10, 11 e 12 era vocês terem não só leitura, mas também vídeos relacionados ao assunto para vocês estudarem. Então, o meu objetivo mesmo é na próxima live ir até a 9. Então, a gente tem que ir até a 9 para poder ter o conteúdo completinho para a gente fazer a nossa avaliação, tá? E falta muito pouquinho, tá? Para a gente poder acabar. Eu fiz a chamada, pessoal, ao longo, fiz umas 4 ou 5 chamadas, tá? Ao longo da nossa aula. Então, eu consigo registrar uma frequência, 2 frequências com base nisso. Mas, se vocês então não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. E aí? De tudo que eu falei hoje, alguém tem alguma dúvida? Por mim, tranquilo. A Johanny disse, sim, beleza aí, galera? Gente, então, lembrando... Professora, professora, Sim, tá me estou. ouvindo? Túlio? Beleza. Isso, eu Uhum. mesmo. Só uma pequena consideração mesmo, assim, para falar mesmo, até por conta do tempo que eu fiquei na farmácia, que você tinha falado que não são interessantes vitrines. Atualmente, com esse ponto de drugstores, de ter muitos produtos que não são nem relacionados à farmácia, ter essa Tem exposição na trabalhado, farmácia, né? justamente. Por exemplo, aquela Globo lá Aham, do centro, você pode ver a vitrine grandona, que é a loja é. inteira. Então, eu falei assim, foi ótimo você ter feito essa observação, Túlio. Não é que se dispensa. Se é possível ter, é aquilo que eu falei, a primeira pergunta, as vantagens de uma vitrine. Vamos Uhum. explorar, né? Se tem possibilidade de ter, então é melhor ter. Mesmo que seja uma farmácia, um supermercado. Por exemplo, aquele supermercado lá em Uberlândia, dentro do shopping do Center Shopping, tem um supermercado lá, eu acho que é o Deville, se eu não me engano, que tem vitrine, vocês já viram? E a vitrine, ela é estratégica, que é vitrine tipo mostrador. É uma são várias mini vitrines para quem está descendo para o estacionamento e já consegue ver. Aí eles põem vinho ali, um monte de coisa legal, sabe? Você está descendo para entrar no shopping, para o estacionamento de carro, e aí fica aquele tanto de mini vitrine ali, te convidando para ir lá no supermercado. Então, assim, não é regra, né? Não é regra não ter e não é que não é indicado. Mas se for possível de ter, que tenha, porque as vantagens de uma vitrine, eu coloquei algumas, mas são muitas, né? Inúmeras, né? Realmente. É, Só isso mesmo. ótimo. Então, obrigada, viu, Túlio? Isso. Gente, então é isso. O link da próxima live já está lá no material, mas eu faço como eu fiz hoje, eu mando também no mesmo dia no WhatsApp para vocês, tá bom? E no mais agradecer. Josiane, Ah, e a chamada? Você vai fazer a chamada, professora? Professora, aquela hora travou. A senhora já fez a chamada já?